cara de que tô com a tua conta? Pra que gritar? Eu não aturo isso. Meu marido tem 2 empregos, eu não tenho que ficar aqui. Bloqueie as ligações. Você tá gritando com quem? Bloqueie as ligações. Bloqueia você, essa droga. Não tenho que ficar aqui. Meu marido tem 2 empregos. Você se lembra daquelas tardes chegando em casa depois da escola ou do trabalho, ligando a TV e ouvindo aquela voz inconfundível? Todo mundo odeia o Chris. Se você cresceu nos anos 2000, provavelmente você passou horas rindo das aventuras do jovem Chris Rock em Bed-Stuy. Mas por que essa série, que durou apenas 4 temporadas nos Estados Unidos, se tornou um fenômeno tão grande aqui no Brasil? O remake de Everybody Hates Chris me fez lembrar dessa pergunta que eu sempre me fiz. Por que é que os brasileiros gostam tanto dessa série? Can we talk about Brazil? I would love. The Brazilians are cuckoo over Everybody Hates Chris. Eu sempre achei isso curioso porque, por mais que seja uma ótima série de comédia, ela não chegou a fazer muito sucesso nos Estados Unidos e durou só 4 temporadas. É, só comer, né? Sei como é. Um dos principais motivos que as pessoas sempre citam é a dublagem em português. Muitos até dizem que a série em português ficou melhor que a versão original. Mas por mais que eu concorde que a dublagem tenha sido fundamental para o sucesso de Everybody Hates Chris no Brasil, eu acho que vai muito além disso. Para mim, existiu uma combinação perfeita para que essa série se tornasse uma das sitcoms americanas mais famosas entre os brasileiros. E a dublagem é só a cereja em cima do bolo. A primeira coisa é o que eu só consigo definir como efeito Chaves. Deixa eu explicar. Assim como o Silvio Santos decidiu passar episódios de Chaves horas a fio durante anos na programação do SBT, a Record fez a mesma coisa com Everybody Hates Chris, inclusive usando da mesma fórmula. Um episódio logo em seguida do outro, durante várias horas do dia e sem uma ordem específica. Everybody Hates Chris teve 4 temporadas de 22 episódios. Então, se a gente considerar que somam em média 30 horas no total, isso significa que em poucos dias todos os episódios já tinham sido exibidos e logo a gente já estava vendo os mesmos episódios. Como o final da série não foi aquele típico final de seriado com desfechos claros para cada personagem, a gente acabava até assistindo o final da série sem nem mesmo perceber. Essa repetição constante não apenas fez a gente se acostumar com cada um dos personagens e as suas personalidades, mas também memorizar várias das frases que se tornaram memes inesquecíveis. Trágico, trágico. Cara, você é louco. Mamãe, o Chris foi atropelado. Ai, meu Deus, tá, eu vou pegar o xarope. O formato da série e o estilo de humor também combinam muito bem com o tipo de comédia que a gente gosta. E quando a gente fala de uma série sendo exibida na TV aberta, parece que os brasileiros conseguem se identificar mais com o formato de Everybody Hates Chris, em que a gravação não é feita ao vivo e não tem aquelas risadas de fundo. Por mais que a popularização dos streamings tenha mudado um pouco isso, séries com risadas de fundo ainda soam um pouco estranho pra gente. Talvez um pouco falso. Na nossa cabeça, a transformação é praticamente igual ao episódio Todo Mundo Odeia Baile, em que a gente consegue ter um vislumbre de como seria se a série fosse no formato multicâmera, o formato usado em séries gravadas ao vivo, com aquelas piadas enlatadas e os personagens esperando a plateia terminar de rir antes de continuar. Ô filho, o abrigo pra mendigos fica lá na esquina. Não, eu não sou mendigo, eu sou o Chris. Vou levar a Denise pro baile de boas-vindas sábado no Tatália. É muito comum piadas em uma comédia feita fora do Brasil se perderem na tradução. O que é engraçado para os americanos não é necessariamente engraçado para os brasileiros, e algumas coisas só fazem sentido para pessoas que falam aquela língua. Mas ao mesmo tempo em que existiam muitas piadas específicas à realidade americana, foi aqui que a dublagem em português realmente brilhou. Além do trabalho incrível dos dubladores na versão em português, houve também um processo de localização muito legal, que é a adaptação de termos para um contexto local. Um bom exemplo disso está no episódio Todo Mundo Odeia o Presidente do Grêmio, da 2ª temporada. Chris se candidata a presidente do Grêmio, com Greg como seu vice. Mas em uma tentativa de ser mais popular, ele despede Greg e tenta convencer Di Paolo a se juntar a ele como vice-presidente. Para isso, ele o agrada com alguns pedaços de pizza e tenta explicar que juntos eles podem ser tão bons quanto Pelé e Tostão na Copa de 70. Ao que Di Paolo pergunta se podem ser como Toninho, Cerezo e Serginho, como na última Copa. É, comigo, a gente podia ser tipo Pelé e Tostão na Copa de 70. Dá pra ser Toninho, Cerezo e Serginho da última Copa? Como a gente bem sabe, os americanos não são ligados em futebol. Então o diálogo original não foi nada disso.
Na verdade, foi assim. Yeah, with me. We can be like Bobby Jones and Henry Bibby on the Sixers. Can we be like Kevin McHale and Dennis Johnson on the Celtics? Bob Jones, Henry Bibby, Kevin McHale, Dennis Johnson foram todos jogadores de basquete lendários. Mas do mesmo jeito que os jogadores de futebol não fariam sentido para os americanos, a maioria dos brasileiros não faria ideia quem eram esses jogadores de basquete. É em casos como esse que a localização é importante, e as escolhas que eles faziam nas traduções eram sempre muito boas. A única coisa que uma dublagem não consegue salvar, mesmo com a melhor localização do mundo, são aquelas piadas mais elaboradas que dependem de um entendimento mais amplo do contexto. No caso de Everybody Hates Chris, muitas das piadas da série vêm do estilo de humor do Chris Rock, que é mais ácido e aborda muitos temas como o racismo e a relação entre pessoas brancas e negras. Mas por mais que o racismo seja um problema universal, a série tira sarro de coisas bem específicas da sociedade americana. Isso significa que algumas coisas vão ser engraçadas em qualquer lugar do mundo, enquanto outras só nos Estados Unidos, ou talvez só em Nova York ou só no Brooklyn. É tipo a piada recorrente de que, aparentemente, homens negros gostam de se relacionar com mulheres brancas por lá. Tá furiosa, minha filha? Espera até a tua filha levar o negão pra casa. Não atenda o telefone depois das 7, porque deve ser um cobrador. O conselho sobre meninas brancas não tinha preço. Joy, você está namorando um cara negro? Eu sou sua concubina! Isso é ridículo. Ela é branca. O quê? Não. Ela pode pegar a casa. Rochelle. Ela é branca? Quer parar com isso? Tem um filho com ela. Ela é branca? Não. O garoto tem pele clara? Não. Ah! No final das contas, algumas piadas acabavam passando despercebido. É como assistir uma animação como Shrek. Você só consegue entender muitas das piadas quando você é adulto ou, nesse caso, quando assiste em inglês. Ainda que a série representasse o Brooklyn nos anos 80, uma época e lugar distantes da nossa realidade, tinha uma coisa que fazia a série superar as barreiras do tempo e do espaço. É claro que eu tô falando do humor. Juntando a narração do Chris Rock, os personagens excêntricos e os cutaways, que são aquelas cenas que são colocadas no meio de outras cenas para efeito cômico, às vezes era como se a gente estivesse assistindo a um programa de sketches. Quanto à história, como não se identificar com uma família grande e engraçada como a família Rock? Esse conceito é muito bem aceito pelos brasileiros, já que é uma característica nossa termos famílias numerosas e barulhentas. Então não importa se é uma série que se passa no Brooklyn nos anos 80, como em Everybody Hates Chris, ou em um subúrbio do Rio de Janeiro nos anos 2000, como em A Grande Família. A gente tem facilidade em se identificar mais com aquelas pessoas e aquelas situações. Ter um monte de gente em casa falando alto, brigando, brincando e se amando, faz parte do dia a dia de milhões de brasileiros, e é uma característica muito nossa. Once again, we're asking all Brazilian and Italian passengers to begin pushing and shouting and selectively understanding English. A gente pode até valorizar muito a qualidade da dublagem de Everybody Hates Chris, mas isso não seria nada se a versão original não fosse engraçada. Eu acho que o ponto mais importante é como eles lidam com questões familiares e sociais de forma descontraída e de uma forma que qualquer um consegue se identificar. Por trás de todos os memes, personagens e histórias, a série tem coração. E eu acho que é isso que faz o brasileiro se conectar tanto com ela. Porque, como a gente bem sabe, brasileiros são muito passionais e pouca coisa importa tanto para nós quanto família. Chris Rock criou uma série de comédia se baseando nas suas próprias experiências enquanto crescia. E muitas delas foram difíceis e até traumáticas. Talvez essa seja a maior conexão que nós brasileiros temos com a série, mesmo que inconscientemente. Assim como Chris Rock, milhões de brasileiros sofrem todos os dias com as dificuldades que a vida impõe, principalmente se tratando de um país pobre como o nosso, mas a gente sempre dá um jeito de ver o lado bom das coisas. Como comediante, Chris conseguiu transformar toda a sua dor de uma vida pobre, em que ele sofria bullying e preconceito, em algo leve, mostrando que família e amigos podem sim fazer toda a diferença. And everybody hates Chris, you know, it's really your life. You go to this white high school where you're one of the only black kids. In the show, you have a white friend, right? The Greg, the kid, that character. But that's something they just put... No. Oh, you actually had it in real life. Oh, I didn't know. I hung out with this guy, Davey Moskowitz. Oh, Davey Moskowitz, And yeah, because the Jews would get beat up too. Really? Yeah. The school I went to, the first school, the junior high school, and grade school they're pretty Italian and Irish. And yeah, so they beat up the blacks and they beat up the Jews.
And so I would always kind of be friends with the Jewish guys. And yeah, so that is accurate from the show. Assistir a todos aqueles episódios por horas é como se a gente fizesse parte daquela família. As ruas de Bed-Stuy viravam o nosso próprio bairro e todos aqueles personagens malucos viravam nossos vizinhos de longa data. Everybody Hates Chris criou memórias marcantes e nostálgicas em nossas vidas. E é por isso que a gente tem um carinho tão especial pelos atores e seus personagens, mesmo que o Tyler James Williams não mereça. Pelo menos a gente pode sempre contar com o Greg. Cara, ela tá tão na sua. Com o remake chegando, vocês acham que ele vai conseguir capturar essa mesma essência que a gente tanto ama? O que vocês esperam dessa nova versão? Deixa sua opinião aqui embaixo e já aproveita e fala pra gente qual é o seu meme ou frase preferida. Até o próximo vídeo.